Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da Claro. E hoje no programa Universo Cultural estamos com o convidado Joaquim Dias, ator, pós-graduado em dança, música e teatro, coordenador dos Gatos Pelados, que vai falar para nós sobre a trajetória artística. Bem-vindo ao programa, Joaquim. Muito obrigado, uma saudação a todos, estamos aí à disposição para esse bate-papo, para essa conversa. Eu quero que tu fale o que te levou a entrar para o teatro, para as artes cênicas. Não, assim, eu cheguei a ter uma experiência de teatro na juventude, tá? Fiz algumas coisas na juventude, mas nada assim muito intenso. Eu, na verdade, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu tenho uma outra pós-graduação na área de dança, música e teatro, mas que é uma pós-graduação teórica no qual eu fui atrás para procurar ter mais conhecimento, ter uma base teórica a mais. Bom, mas vamos falar dessa minha aproximação com o teatro. Lá no ano de 2015, eu sou professor do Colégio Municipal Pelotense desde 2009. Lá no ano de 2015, eu sou professor dos primeiros anos do ensino médio. No ensino médio, no primeiro ano, no programa de História, a gente trabalha as civilizações clássicas como Grécia e Roma. E no momento que eu estava ali, segundo trimestre, trabalhando Grécia, na Grécia a gente vai trabalhar sobre o teatro grego, né, citar. E aí eu propus para as minhas turmas, de uma forma assim, sem compromisso, tá? Como uma espécie de atividade extra, de trabalho extra. Não era obrigatório, mas quem fizesse aquele trabalho não precisava fazer o trabalho tradicional de seminário, tá? De apresentação. Pessoal, se por acaso houverem grupos interessados que queiram fazer teatro, já que a gente está trabalhando teatro grego, olha, está sendo aberto aí, mitologia grega, quem quiser fazer. E aí no ano de 2015 eu comecei. E das 7 turmas que eu tinha, em 3 turmas apareceu interessados. E aí eu fiz, tá? Juntei todos eles. Primeiro ano, 2015, apareceram 3 grupos, eles apresentaram, eram esquetes sobre mitologia grega. Repeti em 2016, foi mais. Repeti em 2017, foi mais. Em 2018 já levei para os 9º anos que eu tenho também, foi mais. E em 2019 a gente conseguiu 12 esquetes, entre 9º ano e 1º ano. Foi um sucesso. A gente conseguiu organizar um mini festival com o público da escola mesmo, em 4 dias, 12 esquetes, tá? Foi muito legal, eles se esmeraram bastante. E aquilo deu uma repercussão, saiu na imprensa na época, tudo isso em 2019. Tá? O que aconteceu naquela época? O então secretário de Cultura de Pelotas, o senhor Jorge Rona, ele viu no jornal, ficou sabendo e me chamou para conversar. Tá? Olha, eu sei que tu trabalha com teatro ali, esse tipo de coisa. Eu disse, olha, eu faço mais no sentido de paixão, de amadorismo. Sim. E porque foi uma linguagem que eu encontrei no dia a dia da sala de aula que dá muito certo. Porque além de ser a questão do conhecimento em si, a gente trabalha aspectos de sociabilidade, de planejamento, de trabalho coletivo, de coordenação, enfim, uma série de coisas positivas. Certo. E aí, na época, ele disse assim, olha, eu tenho um projeto agora para 2020, que a gente quer fazer oficinas de teatro nas escolas públicas. E como lá no Pelotense vocês têm uma certa estrutura e tu está trabalhando isso, eu estou te convidando para somar junto com a gente. E aí a parceria foi estabelecida, né? Só que aí, no bendito ano de 2020, adveio a pandemia. E tudo parou, né? Só que, digamos assim, aquela ideia de se desenvolver o teatro lá no Colégio Municipal Pelotense de uma forma mais organizada, mais institucional como projeto, continuou, tá? Passou-se o tempo da pandemia, mas continuou, certo? Claro, em 2020 não foi possível fazer nada. Aliás, nenhum projeto em 2020... Parou tudo, né? Parou tudo, tá? Em 2021, só para resumir assim, porque depois eu posso, nas outras perguntas, entrar nos detalhes, a professora Marina de Oliveira, do curso de teatro da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora do LADRA, Laboratório de Dramaturgia, ela
manda para as escolas um ofício, um e-mail, querendo estabelecer parcerias com as escolas para oficinas virtuais de teatro. Porque em 2021, quando a gente começa, ainda não tem volta das aulas, né? A gente foi voltar na rede municipal em setembro de 21. E aí eu digo assim, não, eu vou abraçar, porque é o pessoal do teatro, e eu vou ser muito sincero, eu não tinha ideia nenhuma de como é que poderia se fazer oficina virtual de teatro. Porque uma coisa é o teatro na prática, né? E aí a gente estabelece essa parceria com o Ladra, por meio da professora Marina de Oliveira. E aí depois essa parceria dá certo em 21 e em 22 a gente transforma essa parceria em presencial, que dura até ano passado, tá? E foi o Ladra muito responsável por fazer com que a gente conseguisse restabelecer o teatro no Colégio Municipal Pelotense, que estava há 20 anos desativado. E agora tem algum projeto em andamento? Não, a gente tem no Colégio Municipal Pelotense o Teatro dos Gatos Pelados, que é resultado dessa reconstrução, né? No qual o Ladra, da Universidade Federal de Pelotas, tem um papel fundamental, porque assim, porque essa parceria deu tão certo assim, foi possível, e eu exalto muito o papel que a professora Marina de Oliveira, através do Ladra, fez conosco. É porque o teatro tem muita demanda, tem muita necessidade. Não é só uma pessoa que consegue tocar para um projeto regular. Tá? É muita coisa. Porque tu precisa estruturar, e aí depois tu vai tendo as demandas técnicas, as demandas materiais, certo? Tem uma série de coisas que tem que ser pensadas, né? Só que o projeto solidificou e continua. E em 2024 para 2025, a gente estabeleceu também uma parceria com o pessoal do cinema da UFPEL, por meio da professora Cintia Lange, e a gente conseguiu recriar lá também uma oficina de cinema e audiovisual, que é o Gatocine. Tá? Então, lá no colégio agora a gente tem o Teatro dos Gatos Pelados, reativado desde 2021, 2022, e o Gatocine, que é a oficina de cinema e audiovisual. E esses curta-metragens que você fez, são todos lá da UFPEL? Sim, eu fiz curtas-metragens, tá, da UFPEL, aqui de Pelotas, e fiz alguns longas também. Quer falar sobre eles? Não, assim, na medida que eu comecei a me envolver cada vez mais com teatro, a partir do Colégio Municipal Pelotense, eu também senti uma necessidade de buscar a formação. Porque eu não escondo. Eu sou um professor de história. Hoje eu tenho uma pós-graduação em dança, música e teatro, me deu uma base teórica. Mas o que aconteceu? Eu procurei uma escola de teatro, tá? Porque eu digo assim, eu tenho muito a paixão, o amadorismo do teatro, sou apaixonado por isso, sou apaixonado por dramaturgia, mas eu sempre quis, assim, eu digo, não, eu tenho que vivenciar isso, né? Até mesmo porque no Teatro dos Gatos Pelados eu faço muito a parte, assim, de carregador de piano. Não estou falando isso para me envaidecer, mas eu digo assim, toda aquela parte material prática é comigo. Fio, iluminação, esse tipo de coisa, tudo é comigo. Não que eu não possa me envolver na dramaturgia, mas como eu sou o professor ali responsável, é essa parte minha. Mas vamos lá. Aí eu me matriculo na escola de teatro da Companhia Teatral Você Sabe Quem, aqui de Pelotas, que é ótima, tá? E aí eu começo a me tornar conhecido nesse meio. Eu sei que a minha idade favorece, tá? Eu sou um homem na faixa dos 40 anos. Tem falta de material humano nessa faixa, tá? E na própria atividade da Companhia Teatral Você Sabe Quem, que eu faço parte lá da turma adulta da quinta-feira, quanto no Teatro dos Gatos Pelados, eu começo a ser convidado para algumas coisas, tá? O que eu já fiz em termos de longa-metragem? Eu participei com os meus alunos, que muito das filmagens foi lá no Colégio Municipal Pelotense, inclusive o protagonista juvenil, o Gabriel Ferreira, é lá da escola também, do filme Passaporte Memória, que esteve no Festival de Gramado agora no último mês de agosto. Levou dois quiquitos, né, de melhor ator e melhor atriz. Eu participo desse, que é filmado no final de 23 e só vai ser lançado agora em 25. E o cinema é assim mesmo. Tá? O cinema, tu grava numa determinada época, vai ser 1 ano depois, às vezes 2 anos depois, que vai ser lançado. Ano passado,
eu participei de um documentário-drama que a gente gravou até no interior de Canguçu, que é o Agrárias Fronteiras, que eu vou ser sincero contigo, eu acho que sai esse ano. Sim, tá na gaveta ainda. Ele porque tem toda a questão de preparação, edição. Participei do Vó África como figurante, participei do Glaxo também, aquela produção brasileira-argentina que teve aqui em outubro e novembro em Pelotas. Argentino, né? Em Pelotas e Jaguarão. E agora, ultimamente, participei do Silêncio Branco, que é uma produção que fala sobre a questão de saúde mental. A maior parte é gravada em Porto Alegre, mas eu não estou no núcleo de Porto Alegre, mas eu fui convidado aqui para o núcleo de Pelotas, tá? Que é o que eu gravei agora recentemente, no mês de janeiro. Aí eu tive que rapar a cabeça, tirar a barba, enfim. Foi toda uma preparação a respeito disso. Então eu estou com esses 5, tá? Esses 5. Às vezes eu sou sincero, às vezes é participação de figurante, ou como elenco secundário, esse tipo. Esse último que eu participei, até participei mais como coadjuvante mesmo, aí tive até uma participação maior, uma intensidade maior. A gente diz figurante, mas na verdade é uma atuação também. Sim, né? sim. Foi até um dos diretores que veio aqui, não lembro agora se foi o Manuel Magalhães ou se foi o Nando Ramos que me falou. Ele disse que é atuar também, figurar é atuar também, né? Não, sim. Não, mas é que eu te falo assim, esse último que eu participei de uma forma bem mais intensa. E aí eu te falo que eu comecei a ter um respeito enorme por atores e atrizes. Sim. Porque aí, assim, quando tu tem muita cena... Porque eu não vou te mentir assim, ó, a parte de participar de figurante que é mais o Vó África que eu participei de figurante, mas digo assim, tem toda aquela questão do ambiente, é legal, aquela coisa toda, né? Mas quando tu pega para fazer uma coisa assim, que é mais intensidade, que é mais cenas, é uma loucura gostosa, mas é uma loucura, porque é de uma cena para outra, tu perde a noção de tempo, quando vê já são 2 horas da tarde, mas vamos embora que é legal, é muito legal de fazer. Eu sempre digo que a diferença entre o teatro e o cinema é grande, porque o teatro tu tá na frente do público, tu tem que improvisar. O cinema tu grava um take, 2, né? Errou, grava de novo. Às vezes 11 vezes até, dependendo. E o que te traz, o que te trouxe assim, qual é a diferença para ti do cinema e do teatro? Olha, o teatro tu vai utilizar muito mais a voz, a expressão, o corpo para passar aquilo que tu quer passar em cima da tua narrativa, a informação, o sentimento que tu quer passar, tá? Eu já fiz peça de teatro também, eu digo, não, tu vai trabalhar muito o corpo, vai ter toda uma série de coisas para chamar a atenção do espectador, esse tipo de coisa. O cinema é mais naturalista, tá? O cinema é mais naturalista, assim, no sentido que tu não pode, às vezes, em determinadas cenas, querer colocar muita intensidade. Ele é uma coisa mais realista, claro, dependendo da história do filme em si, tá? Mas tem essa diferença. A não ser que exija uma cena que vai te pedir para fazer uma expressão corporal muito forte, o cinema não. O cinema é tipo assim, ó, age naturalmente e esquece que está sendo gravado, entendeu? Mas tem uma diferença muito de intensidade. Tu não pode querer forçar demais no cinema, entendeu? Então tem muito disso, assim. Eu digo a questão de ritmo e de intensidade. O teatro é muito interessante de se fazer porque é o seguinte, ele te obriga a saber trabalhar com o corpo, com a voz, com o gestual, né? O cinema não. O cinema, na maior parte das vezes, a não ser que seja pedido, tu vai ter que buscar uma postura mais naturalista, realista, assim. Como é que o Joaquim se prepara para uma peça de teatro e para o cinema, para uma gravação de um filme? A peça de teatro ela flui no sentido do seguinte, isso várias pessoas do teatro vão te dizer. Como há um envolvimento de vários meses anteriores, aquilo começa a se tornar uma coisa natural, tá? Então são vários ensaios prévios, vários acertos, e se cria aquela irmandade entre o grupo que está fazendo, que tu já está meio que envolto naquilo ali, tá? É como se a tua psique já tivesse meio envolta naquele processo. Já é o personagem. Já é o personagem, tá? No caso do cinema é uma coisa interessante. Eu já tive situações assim, ó,
quando eu fui gravar Agrárias Fronteiras, eu sabia do meu papel, mas eu não conhecia os colegas nem nada. A gente foi na hora, papum. Chegamos 10 horas da manhã, a van nos pegou, fomos assim, assim, assado e vamos embora. Esse último que eu participei, eles chegaram a fazer 2 oficinões para trabalho de construção de personagem, para caracterização, enfim, esse tipo de coisa. Quando eu fiz Passaporte Memória, o diretor, o Décio Antunes, ele nos fez uma entrevista antes no Hotel Manta. Varia, mas o cinema te exige uma coisa mais imediata, tá? É isso que eu estou te falando. Tem alguns casos de preparação de elenco do cinema que tu vai ter alguns encontros prévios, então tu vai com um lastro maior. Agora, outros casos assim, tu chegou, figurinou, teu texto vai. É isso. Mas é legal também, eu digo, tudo são linguagens que vão te pedir uma certa adaptação, uma certa versatilidade. Qual foi teu papel no Passaporte Memória? Eu fiz o diretor da escola, tá? Do Marcelo jovem. Eu chegava numa cena no qual eu dizia que, anunciava que a professora deles tinha sido retirada, tá? Tinha sido transferida, estava suspensa. Então esse foi meu papel. Eu ia fazer 2 cenas, mas eu só fiz uma. Essa no Passaporte Memória. Mas até eu digo assim, lá em Gramado eu gostei da cena assim, porque até foi bem valorizada. Mas claro, eu entendia que naquele momento ali o meu personagem era secundário mesmo. Qual foi a emoção na hora de ser premiado? Olha, a grande emoção para nós, assim, aí eu estou falando da comunidade escolar do Colégio Pelotense e o Teatro dos Gatos Pelados, porque a gente teve o Gabriel Ferreira e teve mais 11 alunos, né? Mais uma outra professora do Ladra, a Nicole, e mais eu, a gente participou, tá? A nossa grande emoção, o nosso grande prêmio, isso eu posso te falar com muita tranquilidade, foi o anúncio de saber que o filme estava em Gramado. Imagina, tá? É aquela emoção. Porque foi uma loucura, foi uma loucura. Porque, eu vou te explicar assim, sobre o Passaporte Memória. Foram gravadas cenas lá no Colégio Municipal Pelotense, foi muito legal, foi todo aquele circo, é maravilhoso, tá? Então é aquele pessoal passando com os equipamentos, tudo, e aquele monte de gente. Mas, enfim, te resumindo. Só que aí terminou em 23, e aí o pessoal me perguntava assim, Sor, quando é que o filme vai sair? Quando é que o filme vai sair? Aí passou todo 24, o filme não saiu. Chegou a primeira metade de 25, o filme, a gente não sabia nada do filme. A gente já tinha até meio que esquecido do filme. Tá? Não no sentido de não saber que o filme ia sair em determinado momento. Mas a gente já estava assim em outras, enfim. E aí, quando em julho de 25, o Alexandre Meirelles, que hoje está na Secretaria de Cultura, que foi produtor do Passaporte Memória, me manda uma mensagem dizendo que o filme está em Gramado. Que festa! Foi comemoração. Maravilhoso. Mas foi muito legal, a gente foi para Gramado assistir a premiere do filme. Alguns alunos nossos ficaram lá também para assistir e ficamos muito felizes com os 2 prêmios do filme. Tá? Mas eu te falo assim, a gente se organizou, os que participaram do filme foram, e eles têm um prêmio, eu vou dizer assim, um prêmio simbólico que para eles tem muita significância. Que eles tiveram o crachá do Festival de Gramado, eles foram como atores. Sim. Então aquilo ali é uma coisa fantástica para eles, eles exultaram em felicidade, assim, mas foi muito legal. O crachá, eu participei, 15 anos eu participei do Festival de Cinema, só nesses últimos anos que eu fui em Pelotas acabei não indo. Mas o crachá a gente guarda com carinho, né? Sim. Emoção participou ali. Porque ninguém imaginava aquela coisa tudo. Né? Sim. E o teatro, alguma premiação, alguma... Não, o Teatro dos Gatos Pelados, aí eu vou falar agora do Colégio Municipal Pelotense, tá? A gente teve todo esse trabalho de reconstrução em parceria com o Ladra da universidade, tá? Foi uma coisa muito importante, aí eu vou pegar nesse aspecto para te falar, que é o seguinte: o Colégio Municipal Pelotense teve uma tradição assim no século XX muito grande no teatro, muito grande no teatro. O Teatro dos Gatos Pelados foi fundado em 1963 e já havia teatro antes. A mais antiga atividade teatral no Colégio Municipal Pelotense é de 1905. Inclusive, ano passado a gente fez uma exposição dos 120 anos de atividades teatrais no Colégio Municipal Pelotense, porque sempre teve.
né? 63 foi fundado o Teatro dos Gatos Pelados. E foi um grupo mítico, assim, nas épocas dos anos 60 e 70, participou de Festival Nacional dos Estudantes, ganhou prêmio, foi laureado nacionalmente, tá? Muita gente importante do teatro brasileiro saiu dali. O Walter Sobreiro Júnior, que é um dos maiores dramaturgos gaúchos, que vive aqui em Pelotas, tá? O Fernando Melo da Costa, que é um dos maiores cenógrafos brasileiros, saiu dali. Então, o João Baquili também saiu do Teatro dos Gatos Pelados, do Grupo Tol. Então, muita gente importante saiu dali. É um monte de nome, eu até peço desculpa para não ser injusto assim. Mas sempre teve uma atividade teatral muito efervescente no Colégio Municipal Pelotense. Só que aí no início do século XXI meio que cessa, aí passa 20 anos parado e a gente consegue nesse processo aí, a partir do pós-pandemia, com auxílio, com essa parceria fundamental com o Ladra, reconstruir o teatro, né? É que assim, só para não me alongar muito nesse ponto, o teatro tem dado muitos frutos bons, mas a gente sabe que é um teatro escolar. E aí o aspecto principal do teatro escolar é o seguinte, ele é sazonal. O que eu quero te falar? A gente tem gente lá com 4, 5 anos dentro do grupo, mas a gente também tem gente chegando, né? E tem gente saindo. Então, assim, é uma primeira experiência de teatro, tá? Mas eu posso dizer assim, a gente entende, nem vai exigir isso deles, mas a gente entende que não é um grupo de teatro fixo. Ele vai se renovando ao longo dos anos. A ideia é justamente essa, dentro do ambiente escolar, oferecer uma primeira experiência com a atividade teatral. Dá oportunidade àqueles que querem, né, sim, também sim. Ingressar na... Sim. Eu sempre digo que o programa Universo Cultural sempre dá oportunidade a todos, né? Sejam eles que estejam começando, como já trouxe aqui o Lori Nelson, que tem 50 anos de carreira. Conheço. Muito legal. E você pretende continuar na área? Sim. Sempre, cada vez mais, porque é uma paixão, é uma coisa muito legal de fazer. E eu te falo assim, ó, eu acredito que a atividade teatral, que a gente está falando da dramaturgia em si, né? Mas a arte, de maneira geral, ela é um instrumento poderoso para o desenvolvimento do ser humano, tá? No sentido psicossocial, no sentido emocional, no sentido das habilidades próprias. Seja a arte qual for, claro que aí eu vou falar do teatro, né? Que eu vejo muita mudança, assim, muita coisa maravilhosa acontecendo. Eu não estou falando de milagre, mas eu estou falando de pessoas que entram na atividade teatral muitas vezes com traumas, retraídas, com problema de timidez, que é uma coisa muito comum que acontece. E tu vai ver depois de um certo momento, 2 anos depois, eu não estou dizendo que essa pessoa se tornou extremamente extrovertida, mas ela se torna uma pessoa mais segura, uma pessoa com falar mais firme, tá? Mais confiante. Então melhora a vida da pessoa nesse sentido. Principalmente uma desinibição também. Exato. Na sentido da comunicação e expressão, mas tem os outros aspectos também de trabalhar com a ideia de planejamento, tá? Essa ideia de cooperação entre um e outro, tá? A ideia até de ter um pouco mais de paciência, porque o teatro é um trabalho coordenado, esse tipo de coisa. Mas, enfim, falei. A arte é excelente para o desenvolvimento do ser humano, é uma peça fundamental. Quem faz a arte, seja da arte que for, se torna uma pessoa melhor. Tá? Não estou falando no sentido messiânico, mas é que eu estou dizendo, a gente sente isso no aspecto prático. E por essas e outras, eu vou dizer pela paixão à arte, pela questão do teatro em si, seja lá como for, mas eu digo, por essas e outras vale a pena. A gente tem uma satisfação. Tá? Às vezes eu converso com colegas, eu te digo assim, saio 11 horas da noite, correndo para chegar em casa, por uma atividade ou outra que eu participei. É complicado, às vezes está todo sujo, todo suado, enfim, fez uma coisa ou outra, mas vale a pena. Parece que tem aquela satisfação pessoal de tu estar fazendo uma coisa muito legal. O pessoal, às vezes, meus convidados, eles dizem que o teatro é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, Não sai mais, só segue em frente. Exato. E o que te levou a gostar, ter essa paixão pelo teatro? Não, eu estava te falando assim, eu fiz teatro na juventude, tá? Participei de algumas peças. Eu sou lá do Capão do Leão, tá? Sou professor da rede de Pelotas, mas sou do Capão do Leão.
Na verdade, a minha família está nesse meio termo, assim, porque o meu pai era de Pelotas, a minha mãe era do Capão Leão, tá? Então, não é distante nada uma coisa da outra, né? É próximo. É próximo. Fiz teatro na juventude, esse tipo de coisa. Principalmente, fiz teatro na escola, chegou a ter uma atividade na escola que eu estudei. Mas eu fiz algumas coisas na Igreja Católica, assim, tá? Eu me lembro que a primeira peça que eu fiz foi com 11 anos de idade, que era a história de Santa Tecla, que Santa Tecla é a padroeira do Capão Leão, aí o pessoal organizou lá, fez a montagem sobre a história de Santa Tecla, e a gente participou também de algumas atividades da Semana Santa, enfim. Tá? Mas aí depois fui para outros caminhos, fui isso. O que me levou justamente foi essa experiência que eu tive a partir de 2015, de começar a trabalhar o teatro, tá? Na escola, nas minhas turmas, de uma forma despretensiosa. Porque quando eu, lá em 2015, eu convidei as turmas para fazerem esquetes teatrais sobre mitologia grega, eu não estava com pretensão nenhuma. Tanto que isso que eu te falei. Eu não exigi deles assim, é obrigatório fazer. Eu digo assim, gente, vocês vão fazer um seminário, um trabalho de pesquisa sobre mitologia grega. Quem quiser transformar esse trabalho de pesquisa numa esquete teatral, eu aceito também. E, como eu te disse, deu 3 ali em 2015, depois foi para, em 2016, 4, depois 6, 7, 8, até chegar a 2019, que teve 12. Os resultados foram muito legais. A consequência de tudo aquilo, o envolvimento deles, a cooperação, a coordenação, o trabalho coletivo, a imersão naquela atividade, na proposta, aquilo me deixou fascinado, aquilo me deixou emocionado, sabe? Porque eu estava vendo assim, gente, isso aqui é transformador, né? Então, cada vez mais eu fui me aprofundando. E depois da pandemia, quando eu busquei uma escola de teatro, fui cada vez mais me envolvendo nessa parte, fui me apaixonando cada vez mais. Qual a mensagem que tu deixaria para quem quer ingressar para o teatro ou para o cinema? Eu acredito que vale muito a pena, principalmente por esse aspecto transformador da arte, que eu acho que isso estimula, tá, o melhor do ser humano, tá? Principalmente em aspectos práticos da vida, assim, no sentido, é necessária uma certa disciplina. Eu falo essa palavra disciplina não no sentido dramático da coisa, tá? Não no sentido de uma coisa assim, eu digo opressora, no sentido, eu não vou ter tempo de fazer mais nada. Não, mas tu vai precisar ter um planejamento, tu vai procurar ser, de certa forma, mais responsável, mais seguro, tá? Mas eu digo assim, vale muito a pena, porque tu te transforma, tu abre novos caminhos, abre novas formas de ver o mundo, abre novas possibilidades. Tu conhece pessoas, constrói contatos, a tua vida se transforma positivamente. Então, é muito legal fazer isso. Tá? Muito legal se envolver nisso. Nesse aspecto transformador da arte, principalmente nesse sentido muito positivo que a gente observa. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que esqueceu de mencionar? Não, só falar rapidamente a respeito do Gattocini, tá? Que eu já tinha citado. Uma outra coisa que a gente conseguiu recuperar lá no Colégio Municipal Pelotense é que nos anos 70 e 80 tinha lá no Colégio Municipal Pelotense o Festigato, o Festival de Cinema Gato Pelado, que também há muitos anos não tinha. E aí em 2025 agora a gente conseguiu resgatar ele, que aí é produção audiovisual, tá? Que entra uma parte de dramaturgia do teatro, porque precisa alguém para interpretar os papéis, mas entra os aspectos práticos também. A gente recuperou o Festigato também pelo seguinte, Normali, se tu parar para pensar, hoje é mais fácil tu produzir audiovisual do que nos anos 70 e 80. A tecnologia está aí. Temos tudo em mãos, né? Tudo em mãos. E os nossos jovens aí dominam as técnicas de YouTube, streaming, TikTok. Eles sabem mexer num programa de edição, sabem colocar efeitos, esse tipo de coisa. Mas, enfim, resumindo, deu muito certo, aconteceu no final de novembro do ano passado, teve premiação, foi muito legal, foi muito emocionante, e a gente teve 17 produções escritas. Tá? Foram 11 de ficção e 6 documentários. Foi muito legal. Tá? E a comunidade escolar se envolveu bastante, assim, os 3 turnos.
Alguma peça, alguma coisa em andamento que queira deixar algum convite para o telespectador? Não, no momento não, porque como eu estava te falando, como eu trabalho muito na questão do trabalho do teatro escolar, né, do teatro estudantil, a gente começa um novo ciclo agora, na volta às aulas, enfim, um novo processo de construção. Mas com certeza, no final do ano a gente vai ter alguma coisa e a gente vai fazer bastante publicidade disso aí. Tá? Começam as aulas já quando? Já começaram? Começam mês que vem. Pode deixar já no ar aí. Tá. Né? Sim, olha, quem for do Colégio Municipal Pelotense, saiba que na escola tem o Teatro dos Gatos Pelados, que é o projeto de teatro, e tem o Gatocine também, que é o projeto de cinema e audiovisual. É aberto a todos, tá? Todos a partir, lógico, do 6º ano fundamental, né? Para os pequenos a gente não tem ainda uma atividade teatral focada, mas um dia vai ter. Tudo é uma construção lá. A gente está com 2 turmas de teatro lá. Era uma turma só para os grandes. Hoje a gente tem uma turma fundamental. Um dia a gente vai ter uma turma para os pequenos também. Muito obrigada, Joaquim Eu que agradeço Dias, muito pela presença aqui. A TV Com agradece, o Universo Cultural também. E espero que em breve retorne com mais novidades para poder divulgar. Bem-vindo. A gente agradece muito a oportunidade aí. Obrigada aos telespectadores da TV Com, 23 anos, rumo ao canal aberto. Falou, não há nenhum perigo lá fora, nada nem ninguém está te olhando. Não há nenhum perigo lá fora. Birinha Antenista, instalador de antena espinha de peixe e conversor digital. Sua TV está travando ou não está pegando algum canal? Ligue ou chame no WhatsApp. Novo número 539-8112-7445. Trabalhamos aos sábados, domingos e feriados. Aceita Pix. Birinha Antenista.